Muito boa noite, caro telespectador. Seja bem-vindo ao programa Opinião no Feminino, aqui onde duas mulheres, nomeadamente Fátima Mimbiri e Cita Segau, que vão analisar os temas que marcam esta semana. Desde já, cumprimento as duas. Muito boa noite, sejam bem-vindas ao programa 2. Boa noite, muito obrigada, boa noite. Muito bem, caro telespectador, hoje vamos discutir 3 temas, como não poderia deixar de ser. Vamos começar por discutir a candidatura independente de Samora Machel Júnior. Vamos também falar do artigo de Teodato Onguana, publicado ontem no jornal O País, no fundo, uma contribuição para o debate sobre a liberdade e democracia dentro dos partidos políticos. Vamos lá mais para o fim falar do decreto 40/2018 sobre o agravamento de taxas em relação à comunicação social. Fátima, começo mesmo por si. Resultado dos problemas verificados na seleção de cabeças de listas na Frelimo para a cidade de Maputo, Samora Machel Júnior decidiu, digamos, romper e vai avançar como candidato independente através da plataforma Ajudem. Antes dos cenários de quem ganha e quem perde, olhando para os outros candidatos, a minha primeira pergunta é: que significado tem a ruptura de Samora Machel Júnior, primeiro dentro da Frelimo, que significado é que isto pode ter? E depois para fora, que significado é que tem este posicionamento de Samora Machel Júnior? Bom, começar por saudar os caríssimos telespectadores e agradecer a oportunidade e saudar ao Samora Machel Júnior pela coragem que teve de fazer um rompimento. Penso que qualquer indivíduo, embora a filiação dele seja histórica e até podemos dizer natural, pelo fato de ser filho de quem ele foi ou de quem ele é, ele tornou-se membro do partido, mas quando as pessoas já não concordam com os termos em que a sua militância, portanto, se efetiva ou com algumas regras, normas, têm todo o direito, toda a razão de, portanto, tirar a toalha ao chão. E eu penso que foi isso que o Samora fez bem, está de parabéns, e penso que o espaço político em Moçambique é muito amplo, há espaço até para mais deserções dentro da própria Frelimo, para mais deserções dentro da Renamo, do MDM, para o surgimento, inclusive, de novos partidos políticos. O que falta, portanto, é a confiança das pessoas de, efetivamente, decidirem, criarem os seus próprios movimentos. Eu penso que ele está de parabéns por ter tido a coragem. Ele achou que o partido estava a coartar a possibilidade de servir ao povo moçambicano, candidatando-se, portanto, a presidente do Conselho Autárquico, agora é assim que se chama, o partido escolheu um outro indivíduo num processo não muito claro, diga-se, e ele achou que o melhor a fazer seria organizar-se e seguir o seu caminho, digamos, com outras pessoas que acreditem nele. Uma coisa que eu achei bastante salutar e peculiar neste processo é o nível de organização. O fato deste movimento já se ter inscrito ao nível da Comissão Nacional de Eleições é um indicativo muito claro de que a lição fora estudada muito antes do que se pensava, que se imaginava que provavelmente a candidatura dele não passaria dentro do partido, mesmo sendo endossado pelas bases, e foi, portanto, definido um plano B, que era no caso de avançarmos nessa condição. Segundo alguma imprensa nacional, houve alguma tentativa de criar algum distúrbio no processo ou de impedir a candidatura, a inscrição, portanto, a apresentação dos candidatos, a lista, portanto, dos candidatos, mas no final penso que o bom senso reinou e a inscrição foi feita, portanto, a lista foi apresentada e, portanto, Samora Machel Júnior é cabeça de lista pelo Ajudem, e eu penso que isto é um contributo muito importante para a democracia, é um contributo muito importante para o crescimento da consciência do que é efetivamente disciplina partidária. Disciplina partidária não significa aceitar de forma cega aquilo que se discorda. Eu penso Fátima, que este ainda devemos de ir é para um aí, caminho, porque já está a descer para o artigo Teodato Onguana. Eu quero efetivamente, efusivamente saudar a coragem que o Samora Machel Júnior teve de fazer este rompimento. Era mais do que necessário, havia, digamos, ditadura dentro do próprio partido, e eu penso que agora as águas vão baixar. Do seu ponto de vista, este é um bom sinal. Fátima, eu perguntava, esta pode ser considerada uma das maiores rupturas dos últimos 40 anos dentro do Partido Frelimo, feito por alguém, digamos, insuspeito para este tipo de decisão?
Não há dúvida. Naturalmente, membro da Frelimo, membro do Comitê Central. A minha questão é que implicações e que significado isto tem dentro da Frelimo, sobretudo num processo de seleção de cabeça de lista tão conturbado como acompanhamos? Bom, não há dúvidas que este é o maior rompimento. Estamos a falar depois que a Frelimo tornou-se, portanto, este partido muito grande. Não vamos mencionar... Antes da independência. Exatamente, não vamos mencionar neste período em que era ainda um movimento apenas, mas é uma ruptura que eu penso bastante marcante e que quero acreditar que nos próximos tempos vai ser motivo de alguma reflexão interna ao nível do próprio partido para perceber como é que um movimento deste foi arquitetado sem que ninguém tivesse, portanto, desconfiado que fosse acontecer, por um lado, por uma pessoa insuspeita, se fosse uma Luísa Diogo, que todo mundo até esperava que ela o fizesse, infelizmente, na altura em que ela tinha capital para o fazer, não o fez. Houve tantos outros dentro do próprio partido, o próprio Aires Jali poderia tê-lo feito quando as suas pretensões de ser candidato a presidente da República foram goradas. Portanto, houve tantas pessoas dentro do próprio partido que poderiam ter feito isso e ter marcado uma história, não o fizeram. Foi um jovem insuspeito, como muito bem disse o Mucipo, não se esperava que pudesse ter tamanha coragem para o fazer, e eu devo dizer que eu não acreditei até o último momento que o Samora Machel Júnior fosse efetivamente romper com o partido, e ele o fez. O que é que isto significa dentro do partido? Eu penso que vai ser, primeiro vai ter que ser motivo para alguma reflexão interna, mas também quero acreditar que alguma tendência ditatorial, os grupos, afinal não é bem assim que as pessoas vão aceitar tudo de ânimo leve. Eu acredito que neste momento o próprio partido está dividido, porque há aqueles que se revêem, porque nós estamos a falar de um samito insuspeito, aparentemente paparicado, mimado por todos, mas que se sentiu marginalizado, que se sentiu colocado de lado, que se sentiu, portanto, tratado como não sendo útil por alguma razão, portanto, pela forma como o próprio processo de seleção da cabeça de listas foi tratado. E ele acabou, tomando a decisão de que eu não vou ser a vítima, pelo contrário, eu vou ser o autor da minha própria mudança, e muitas pessoas certamente se revêem nesta ação do Samora Novunga, desculpa, do Samora Machel Júnior, e eu tenho estado a acompanhar várias discussões ao nível das redes sociais. Há alguma divisão um pouco hipócrita até de algumas pessoas que concordam, mas não querem ficar mal por um lado, porque agora começa a divisão de águas. Quem está com Samora não é um bom menino, então não pode de forma velada, de forma clara e transparente mostrar a sua simpatia para com ele, mas eu, enquanto cidadã moçambicana jovem que tem esperanças neste país, eu estou de facto bastante satisfeita e quero encorajar Samora Machel a ir longe com esta ruptura. Muito bem, essa tem o mesmo sentimento da Fátima, sentimento de esperança e de encorajamento face a esta candidatura independente de Samora Machel Júnior. Boa noite, Mucipo. Boa noite à Fátima. Cumprimento também aos nossos telespectadores. Olha, a decisão é, acima de tudo, de Samora Machel Júnior. É uma decisão individual, portanto, ele decidiu perante todas as nuances que o processo de seleção do cabeça de lista pela Frelimo teve, ele decidiu, portanto, que era a altura de avançar numa candidatura independente. De fato, mostra que ele já estava preparado para isso, que é um grupo que já, portanto, uma plataforma que registrou-se atempadamente. Graça Machel confirmou hoje que há mais de 2 anos que Samit já estava a preparar esta candidatura. Sim, ele, portanto, as pretensões dele, penso que não eram um segredo para ninguém, eram públicas, como também o eram de alguns outros pré-candidatos, portanto, pela Frelimo. Portanto, ter pretensões, como referi a 2, 3 programas, é muito normal e natural, até porque existe, em teoria, a democracia interna, onde quem quer se candidatar, desde que tenha este apoio, pode, portanto, apresentar e concorrer. Aparentemente foi o que aconteceu. Sucede que Samora Machel Júnior não se sentiu confortável. Portanto, entende ele que este processo não correu como deve ser, entende ele também que tinha tudo
para ser ele o cabeça de lista, entende também que, portanto, os apoios que ele granjeou, ou a simpatia que ainda granjeia, são suficientes para posicionar-se em primeiro lugar. Portanto, não faz sentido que ele não esteja entre os pré-candidatos e nem que chegasse, portanto, à fase final, onde os três foram, portanto, dos três saiu o cabeça de lista. Portanto, não estando Samora Machel Júnior como cidadão satisfeito, conformado com o processo e acreditando ele que tem esta base de apoio e que esta base é larga, portanto, que congrega não só militantes, que foram os que, portanto, endossaram a candidatura dele, mas também fora, portanto, do Partido Frelimo. O que Samora Machel Júnior fez foi dizer, bom, paro por aqui, eu vou avançar. Portanto, neste momento é esta a posição dele, portanto, tudo que se pode fazer é aceitável, porque é uma decisão individual, é uma decisão pessoal, e creio eu acreditar que ele refletiu, ponderou e viu que sim, é o momento de avançar. Vendo de quem vem esta decisão, qual é o significado, sobretudo dentro do partido, e olhando para a forma como este processo de seleção de cabeça de lista conturbado decorreu? Olha, Mucipo, se quisermos analisar os processos, vamos sempre notar que todos eles tiveram nuances. Portanto, não só este último, as últimas eleições também tivemos um processo há anos em que vinha como isto e tudo indicava que era o candidato natural à sua sucessão e acabou não sendo. Portanto, todos os processos, se nós formos a olhar, há sempre quem sente-se satisfeito, quem não se sente. Queria eu poder recuar no tempo e dizer, ok, o que é que se sucederia, por exemplo, se Samora Machel Júnior passasse para a fase final, estivesse entre os três e mesmo assim quedasse na segunda posição. Portanto, podemos fazer hoje são leituras de cenários. O que aconteceria e se. A verdade é que o processo foi conduzido como foi conduzido. Existiram 8 pré-candidatos. Destes 8 pré-candidatos, só um poderia, portanto, ocupar ou passar como cabeça de lista, e esse um não foi Samora Machel Júnior. Portanto, ele não está conformado. Agora, as consequências, sim, Samora Machel Júnior não é uma Écita, não é uma Joana, não é uma Catarina. O peso do apelido dele é bem forte. Portanto, só o Samora Machel já carrega toda uma história, não só dentro da Frelimo, como de Moçambique. Portanto, o fato de o filho Samora Machel Júnior decidir sair, portanto, concorrer em um pleito com um candidato da Frelimo, só isso já faz correr muita tinta. Até onde vai, o que é que levou, por que é que chegamos aqui? Acho que este é um processo que vai merecer reflexão, vai merecer muita, mas muita atenção, se calhar até análise introspectiva do próprio Partido Frelimo, dos próprios candidatos, assumindo que, ou se olharmos para este último pleito, eram 8, não creio que existisse ali um que achasse que está a correr por correr, até porque alguns têm posições muito fortes e proeminentes na Assembleia Municipal, outros são vereadores, portanto, no Conselho Municipal, outros ainda têm posição de direção, portanto, muito importante a nível do partido, são, portanto, referência a nível do Partido Frelimo. Portanto, acredito que todos ali acreditaram que têm condições, em princípio, para avançar. E o fato de terem este suporte, este endosso primário daquilo que chamam de bases, se calhar aumentava estas possibilidades. Podemos agora discutir se todos têm, portanto, apoio das partes, como é que no final decide-se ou chegamos portanto, a apurar o que mais apoio tem. O que é que seria este apoio relevante? Podíamos aqui escrutinar várias hipóteses, várias alternativas, como também podia-se olhar e dizer o candidato, o cabeça de lista vai concorrer a partir do momento que é, portanto, escolhido, passa portanto, a ser a cara não só para os membros e simpatizantes do Partido Frelimo, mas para todos os munícipes da cidade de Maputo, e é este que deve, portanto, colher o consenso para que possa constituir-se numa lista ganhadora. Portanto, são vários cenários que se podem aqui pôr e no fim, equacionar. Todos estes 8 nomes seria o que escolheu-se o ideal para materializar aquilo que é o projeto e garantir vitória, ou
eventualmente Samora Machel seria quem está em melhores condições. E podia-se também, portanto, há vários cenários que se podem levantar. cenários que se podem... Percebe que está a ir para o processo, vamos chegar lá. A minha pergunta é, até que ponto é que esta ruptura, esta candidatura de Samora Machel Júnior, pode dividir o eleitorado, sobretudo ao nível da cidade de Maputo? O eleitorado, mas também ao nível do comitê da cidade de Maputo. O processo não foi transparente. Sim. Como é que isto pode ser gerido internamente? Olha, tem estado a transpirar algumas reações. A Fátima mencionou aqui algumas que ela considera cobardes, há outras também muito genuínas. Que estão a apoiar, o que mostra que Samora Machel Júnior não se aventurou, não acordou e achou que tem apoio. Como disse, todos os 8 tinham, portanto, pelo menos um clube que os apoiasse. Existiam, estes membros estão lá, dentro e fora. Uns com maior expressão, outros com menor, outros de forma mais expressiva, outros talvez não, mas todos eles tinham. Portanto, Samora Machel Júnior hoje claramente pode sim ser um fator de dispersão de votos. Portanto, não só... Está a dizer ou está a equacionar que este avanço de Samora Machel Júnior pode ser justificado pelo fato de ter uma base de apoio considerável dentro do Partido Frelimo? Não só, Mocipo. Como repito, todos tinham uma base. Podemos discutir o quão expressiva é essa base. Podemos aqui discutir. E se calhar a melhor maneira de aferir isso era não se fazer, portanto, o processo de seleção em fases e fazer-se, vamos lá, um campeonato, acho que é em volta única. E aí saía o vencedor. Podia ser. Este, em particular, foi feito em fases. Então, Samora Machel Júnior ficou antes da final e ele acredita que não. Eu tenho uma base suficiente que me permitiria chegar à final e nessa final ganhar. Portanto, ele hoje vai à eleição com esta base existente, vamos poder confirmar, mas também por conta de todo este processo, ela começa a ser mais falado. Concordo que existam correntes que olham para esta candidatura de forma diferente. Pode ser que, se não for por mais nada, para mostrar que sim, é possível romper com o Partido Frelimo, é possível avançar, portanto, se calhar até apostem... E acha que esse pode ser um dos maiores trunfos de Samito durante a eleição, o facto de ter rompido? Pode ser também. Nestas coisas eu sinto com muita dificuldade de fazer futurologia, porque nos processos anteriores também vi o Comitê Central a abrir, portanto, as portas para outras candidaturas, para além dos 3 que eram candidatos a Presidente da República e, de fato, um dos 3 é que acabou passando. Podemos aqui dizer, se calhar o processo foi igual, foi similar, ou foi diferente, mas o que ficou claro é que as pessoas chegaram à final e disseram, ok, perdi lá. Se calhar era isto que faltava neste processo de Samora Machel Júnior. Muita gente que acha que não. O que custava deixar, portanto, que todos os 8 fossem e ficassem lá e eles haviam de perceber que se calhar a base de apoio não é assim tão expressiva. Como disse, hoje são dos restos não fazer conjunturas, são cenários, porque o processo correu como correu, teve as nuances que tiveram, portanto, alguns conformaram-se, Samora Machel Júnior não se conformou. Vamos avançar. Fátima, a mesma pergunta que fez a Écita, qual é o risco desta candidatura independente de Samora Machel Júnior dividir o partido, sobretudo ao nível da cidade de Maputo? E a segunda questão, uma decisão bastante arriscada, decisão de ruptura. Quais são os apoios? Samora Machel Júnior, Graça Machel dizia que não é possível Samora Machel Júnior ter dormido e acordado no dia seguinte tomar esta decisão. Quais são os possíveis apoios, quer dentro da Frelimo, quer fora, que podem ter sustentado esta decisão de avanço de Samora Machel Júnior? Bom, eu penso que sim, que há um risco muito grande desta candidatura dividir o próprio partido. Penso que neste momento já há muita gente dividida sem saber exatamente aonde é que vai apoiar, se fica de um lado ou do outro, porque ficar do lado de Samora significa ficar contra o partido, mas as pessoas têm depois que fazer os seus trade-offs para ver o que ganham, o que perdem ao apoiar de forma clara, transparente e aberta, portanto, ao Samora Júnior. O ponto aqui, não há dúvidas que tendo 2 candidaturas
ainda com um cunho muito direto ligado ao Partido Frelimo, embora um seja uma direção, pode dispersar os votos, não há dúvidas, a favor da oposição e muito em concreto a favor, portanto, da Renamo, na pessoa do Venâncio Mondlane. Mas pode também ser que os votos que ficavam na incerteza, na insatisfação de ter um Comiche de volta, migrem todos os votos para o Samora. Portanto, eu penso que não há dúvidas que vai haver divisão do eleitorado, tenhamos a certeza, porque ele aglomera uma série de membros do Partido Frelimo que simplesmente são membros, mas nunca se sentiram parte da própria Frelimo, porque é preciso reconhecer que a Frelimo é uma casa muito bem organizada, com regras muito claras, com essa tal de disciplina partidária muito vincada, mas há muita gente que não se sente enquadrada, há muita gente que não se sente que o partido que se tem hoje é um partido que está ao serviço do povo moçambicano, e é um pouco isto que me parece que o Samora, a Machel, pretende trazer um pouco no seu discurso. Quando vemos a entrevista, a breve fala que teve com o canal de Moçambique, foi um pouco nesse sentido de trazer alguma dignidade ao povo moçambicano, devolver alguma moral, e ele traz, e ele tem o condão de ter bebido muito diretamente de Samora Machel, o ídolo de vários moçambicanos em relação à postura de Estado, em relação ao serviço a público, se podemos assim dizer. Não há dúvidas que vai dividir o partido, mas eu espero que tenha sido uma lição verdadeira dentro da própria Frelimo, porque de facto era possível evitar uma situação como esta. Eu não quero acreditar que o Samora Machel tenha decidido abandonar a Frelimo simplesmente porque ele não passou a cabeça de lista. O ponto é como é que ele foi reprovado a cabeça de lista. Eu penso que aqui é preciso diferenciar quem é que decide, como é que é feita numa fase preliminar a avaliação da base, se ela é expressiva ou não para sustentar que alguém vá adiante. Algumas informações que circulam por aí indicam-nos que o Comiche aparece do nada. Aparece de onde? Quem traz o Comiche? Como é que se decide que preliminarmente são reprovados uns e passam outros? Qual é o critério? Qual é o processo? Eu penso que é aqui onde mora o grande problema, e como eu dizia no outro programa, o grande ponto aqui é como sarar as feridas. Se calhar foi mais fácil sarar as feridas do Gilberto. Se calhar o Gilberto teve uma melhor explicação sobre a razão porque ele foi reprovado antes de sequer ser parte dos três. Neste caso, as feridas não foram saradas. Não foram, está claro que não foram. E a consequência foi drástica. E aqui é um problema de liderança. Não há dúvidas, é um problema de liderança ao nível da cidade de Maputo, ao nível da comissão política, ao nível do próprio comitê central da própria Frelimo. Porque se há um processo que não há queixas só em Maputo, mas em grande parte nas outras jurisdições, alguma coisa tem que chamar a atenção, alguma intervenção tem que ser feita. O que mudou? A questão que eu coloco aqui é o que mudou neste processo em relação ao processo, por exemplo, que indicou os candidatos nos outros processos. Podemos voltar até ao processo mais badalado, que foi o processo de 2008, em que nós vimos uma disputa muito grande a acontecer. O que mudou? Quem que disse que contaram o número de pessoas que apoiam a candidatura A, B, C e D? Qual foi o critério? Eu acho que aqui é onde mora o grande está problema. No processo. E não há dúvidas que quem se sente injustiçado por alguma razão, e não me parece que esta seja a primeira vez, porque como disse bem, uma pessoa não acorda de um processo de um ano decidir que vai romper. Tentou, se calhar, em outros momentos, encontrou entraves, até que encontrou uma estratégia. Desta vez, não vou dar espaço para que estas pessoas me impeçam de avançar. Registraram o ajuda, na hora H, reprovado, ele avançou. Eu penso que ele foi bastante inteligente, ele foi... Portanto, esta decisão faz parte de uma estratégia. De uma estratégia que eu penso que é assim que não é a uma democracia. Decisão de última hora. Não há de ser decisão de última hora. Quer me parecer que é uma estratégia que foi sendo cozinhada, conhecendo, portanto, a dinâmica, a lógica de funcionamento dentro do próprio partido. A questão da falta de democracia. A questão da democracia aqui não é dizer que a Fátima vai ser aceite.
É como é que a Fátima é reprovada. É uma questão do processo. Este aqui é o grande ponto. Fátima, vamos lá para a questão do processo. Só para sairmos disto, irmos para o artigo mesmo que eu dato online, vamos para cenários. Venâncio Mondlane, Enias Comis, Samora Machel Júnior. No seu entender, embora ainda seja um campo de especulação, como é que acha que vai ficar, ou como é que acha que pode ficar o xadrez, tendendo esta saída de Samito a concorrer numa plataforma independente, Enias Comis, a possibilidade de expressão ou não de votos, o fato de Samora Machel Júnior ser um candidato jovem, com as mesmas características do ponto de vista de juventude, com as de Venâncio Mondlane, como é que pode ficar o xadrez no dia 10 de outubro? Eu diria que vai ser interessante, vai ficar interessante. Vai ficar interessante por quê? Porque pela primeira vez teremos, portanto, diria dois nomes, ou duas caras, ou duas listas que lembram a Frelimo. Portanto, e alguns cenários podem ser desenhados aqui em volta destas duas listas. Se, portanto, os membros, por um lado, e os munícipes de Maputo entenderem, perceberem que efetivamente, e talvez indo a usar aqui a teoria que a Fátima avança, entenderem que a maneira como Samora Machel Júnior, portanto, não passou, não é? É de fato drástica, não é boa e que justifica, portanto, penalizar a Frelimo para que ela repense, nunca mais volte a fazer coisa igual. Provavelmente teremos aqui os munícipes e boa parte dos membros, o que é preciso dizer, a mesma forma com que, por exemplo, Samora Machel Júnior foi eleito ao Comitê Central, é esta mesma plataforma, é este modelo, portanto, que sempre se usou para, portanto, podemos dizer que as diretivas vão ser adaptadas e chega a uma altura que causa de maior expectativa, maior abertura, chega a uma altura que há alguns aspectos que deviam ser mais precisos, de modo a diluir, portanto, a subjetividade, é verdade e concordo. Mas, como disse, os membros, por um lado, que são a base, esta que escolheu não só Samito, como também os outros pré-candidatos, assim como os munícipes vão poder fazer a sua leitura. Se esta decisão, portanto, de não avançar com Samito como cabeça de lista por Maputo, significar que a Frelimo não presta, significar que a Frelimo não faz leituras e não está, portanto, para o povo, vai se penalizar. Por outro lado, se estes membros e militantes perceberem que, ok, até pode ser que o processo não tenha sido mais pacífico, pode ser que aqui algumas nuances existiram e que é importante falar, pode ser que estes mesmos membros, pode ser que estes mesmos munícipes se unam e continuem a olhar para aquele que representa a Frelimo, um terceiro cenário, de um pré-aviso, portanto, de um NI, portanto, em que os votos sejam divididos pelos dois e que fique claro que é preciso repensar. Eu, pessoalmente, ainda acredito que este cenário é possível de resolver-se. Não acredito que os problemas ou o que quer que tenha acontecido seja tão diferente daquilo que acontece nos outros processos e que justificasse ou que pudesse empurrar para isto. Como disse, acima de tudo é uma decisão pessoal. Eventualmente existam pessoas que por muito menos ou com mais expectativas sabem que ok, é possível ficar. A Fátima citou Gilberto Mendes. Penso que a explicação não vejo porque uma explicação seria diferente para um e para o outro. Se calhar, se olharmos para o nível de preparação ou de envolvimento, que há um que fica claro ou já é sabido que estava a preparar-se há mais de 2 anos, há outro que se calhar deixou esta candidatura ser conhecida quando o processo já era mais do que público. Portanto, são expectativas e a maneira como nós, portanto, sentimos que as nossas expectativas são ou não atendidas, portanto, conta muito para a nossa decisão. Mas não se pode ignorar que, e repito, não é uma Écita, não é uma Joana, não é uma Catarina, trata-se de Samora Machel Júnior, o peso do seu apelido, portanto, a maneira que a Frelimo gira muito em torno portanto, deste nome, da figura de Samora Machel Júnior, conta muito e se calhar é um fator de pressão para que não só se busque, portanto,
perceber o que é que correu mal aqui, se é que existe ainda alguma possibilidade de se consertar, mas também um processo muito longo de reflexão interna. Eu não vejo um processo 100% a contendo, mas acho que se, portanto, o nível de reclamação, o nível de insatisfação for comum e ele for transversal para todos, portanto, todos os munícipes, para todos os processos, quer estes para a seleção de cabeças de lista, para o apuramento dos deputados e até semelhante àquele que tivemos nas últimas eleições presidenciais e gerais, onde se exigia a abertura para outros candidatos, não aqueles, se calhar faz todo o sentido e repensar. E o processo de produção destas diretivas que vão normar, procurarem ser o mais exatos possíveis. Portanto, se nós vamos criar um procedimento que vai dirigir um processo, é preciso que ele seja o mais objetivo, de modo que as pessoas percebam como é que se começa, claras exatamente, perceberem como é que se começa, como é que estamos a meio e como é que termina, e possam no final poder perceber que sim, foi a dinâmica do próprio processo que ditou quem fica, quem vai e porquê que não fica. E acima de tudo comunicar-se, precisa comunicar, porque como disse, todos são membros e todos eles têm algum calibre que podem levar portanto, esta responsabilidade a bom porto. Portanto, não acho que fique bem que as pessoas sintam-se magoadas. É necessário que as pessoas depois possam olhar para este processo na desportiva, as tais feridas que estão aqui, portanto, chamadas, possam, se possível, até não existir, porque é um processo interno. Alguém tem que ficar, como também alguém tem que se candidatar. E no processo de candidatura, até as pessoas precisam ter apoiantes, porque senão é unanimidade. E não é isto que se quer, não são indicações. As pessoas têm que apresentar e tem que ter alguma base, porque se vai aparecer uma esta que ninguém conhece, ninguém quer saber dela, não faz sentido esta candidatura. Portanto, tem que ser pessoas que têm algum capital, granjeiam alguma simpatia e que têm alguma coisa a oferecer. Portanto, no final, é preciso que a Frelimo continue a mostrar que tem a capacidade de ser aglutinador, de perceber que a democracia é necessária, todas as partes podem tomar, portanto, o seu lugar, mas no final é preciso aglutinar para que continue a acontecer. Se isto não acontecer, se esta reflexão também não surgir, se é que ainda não está a ocorrer, e eu penso que sim, o Partido Frelimo pode ter problemas no futuro. Muito bem, duas questões. As palavras de emoção de Graça Machel, vimos ela a recorrer à ideia do papel de uma mãe que não pensa com a cabeça nem com o coração. Mais ou menos podemos interpretar assim, a dar algum apoio a Samora Machel Júnior por ser seu filho, mas também a reação da Frelimo, uma reação serena, de que faz parte do processo democrático, é natural que assim o aconteça e que não está assustada com esta candidatura independente de Samora Machel Júnior. Qual é a sua análise às palavras de Graça Machel, mas também ao posicionamento do secretário-geral da Frelimo e do responsável pela área de comunicação? Eu gostaria de saudar, portanto, a forma serena com que o Partido Frelimo reagiu. E eu penso que isto, sim, é algo que, de fato, saltou à vista. Por quê? Porque, como disse, o nome que está aqui na berlinda é de Samora Machel Júnior, que se confunde muito com a Frelimo. Portanto, em outros momentos poderíamos até esperar alguns pronunciamentos emotivos, até pelo timing em que foi confirmada, portanto, a candidatura e a própria reação. O que para mim, e aqui eu quero discordar da Fátima, não me deixa prever, portanto, surpresa. Não. Para mim, este processo, até porque era pública a pretensão portanto, o movimento foi crescendo. Então, não creio que houvesse aqui tanta surpresa ou que não se soubesse. Podemos sim admitir que, eventualmente, não se pensou ou não se agiu como era de esperar, ou não se foi fundo na capacidade dialogante e neste fator que para mim é muito importante e sempre caracterizou os processos da Frelimo, é que no final, mesmo que não seja de coração, aparentemente a coesão e as pessoas ficam aglutinadas. Portanto, eu quero saudar este pronunciamento sereno e quero acreditar que esta serenidade vai também nortear a reflexão que se impõe. Portanto, se temos pronunciamentos públicos que mostram essa serenidade, percebem que o cidadão, a pessoa do Samora Machel Júnior, pese embora ser membro do Partido Frelimo, membro do Comitê Central, carregar o simbolismo todo que carrega, tomou esta decisão, não pode ser encarado como um problema, portanto,
pessoal ou algo assim, é preciso perceber o que é que está por detrás, o que é que aconteceu e ver como é que o Partido Frelimo, com que as estatísticas nos dizem que tem cerca de 4 mil membros, pode... 4 milhões de membros, dizia, pode ter em conta que são 4 milhões de candidaturas em potencial. E alguns com peso igual a de Samora Machel Júnior, outras nem por isso, portanto, em termos de simbolismo, mas se calhar com carisma, se calhar com capacidade de mobilização, porque, repara, os jovens que apareceram e deram a cara por Samora Machel Júnior, alguns são completamente desconhecidos, mas nas suas zonas, portanto, nos seus círculos, são pessoas que mostram alguma capacidade de mobilização, mostram algum poder de persuasão, e isto é muito importante e deve ser capitalizado. Vamos avançar. Fátima, sou a sua análise, as palavras de Graça Machel, mas também o posicionamento do Partido Frelimo. Bom, não há dúvidas que a Graça Machel está numa situação complicada, no sentido de que ela é uma figura, digamos, histórica dentro do próprio partido e tem o seu filho que acaba de tomar a decisão de romper com esse mesmo partido por não concordar, portanto, com a forma como os processos têm estado a ser desencadeados dentro do próprio partido. Mas eu quero acreditar que a Graça Machel está a agir como mãe e o faz bem, e penso que ela até devia também apoiar o Samora Machel neste rompimento com o partido, porque esta não é a Frelimo, com muitos jovens que se juntaram ao movimento quando ainda eram jovens, no pós-independência, quando acreditaram nas utopias. Não é esta Frelimo que protege os corruptos, os bandidos, etc., que está assaltada por pessoas dentro que estão lá dentro para tirar benefícios do próprio Estado. Não é esta Frelimo. E eu espero que o Samora Machel Júnior esteja a iniciar um movimento de renovação da Frelimo, que é necessário. Há muita gente, eu me recordo esta semana de ter ouvido o Rebelo a falar, acho que era do Biofundo, qualquer coisa, e ele foi bastante incisivo ao dizer: estes recursos que estamos a disponibilizar não é para vocês usarem ao vosso belo prazer, é para investirem naquilo para que esse dinheiro é destinado. Portanto, esta ênfase denota que não há confiança nas pessoas, e quem permite, portanto, que as pessoas entrem no sistema e se sirvam do sistema é a própria Frelimo, porque a Frelimo, ela é que domina, ela é que controla o Estado, e não vamos negar, esta é uma realidade. O ponto é que esta não é a Frelimo que eu creio que nem a Graça Machel se revê nesta mesma Frelimo. Então eu espero que o Samora Machel esteja a criar-nos a oportunidade, enquanto moçambicanos, de ver uma Frelimo renovada, uma Frelimo com valores que são aqueles valores que a conduziram até onde ela está, até algum momento, não é? Dentro de princípios de serviço público, de bem-estar coletivo, da moral e da ética, etc, etc. Acho estranho, enquanto eu saúdo a postura do partido, penso que o secretário-geral do partido foi bastante bem educado, ele teve classe na forma como abordou o assunto e denota claramente que ele é uma pessoa altamente instruída, uma pessoa com outro nível, comparando com várias secretarias gerais que já tivemos dentro da própria Frelimo. Ele demonstra claramente um nível de intelectualidade que é preciso se lhe reconhecer. Mas eu acho estranho que a própria Frelimo esteja a dizer que está à espera que o Samora Machel Júnior faça, portanto, ele próprio apresente ou ele rompa, portanto, faça por escrito pedido de desvinculação do próprio partido. Eu tenho imensas dúvidas que, se fosse, por exemplo, uma decisão destas tomada pelo Gilberto Mendes, se o Gilberto Mendes estaria a gozar do período do vacácio legis, podemos dizer assim, o período de graça. Tenho imensas dúvidas. Aqui isto para dizer que não há dúvidas que o nome, o peso, o simbolismo que o Samora Machel Júnior carrega consigo, apesar de não ser uma figura proeminente dentro do próprio partido, está a levar a que se tomem cautelas, no sentido de o que leva uma pessoa com uma vida tão confortável, uma pessoa tão paparicada, tão mimada, tão amparada, decidir romper só porque não lhe foi dado, entre aspas, um doce.
Mas se fosse mesmo a situação de uma Écita, de uma Fátima, de um Cipo, pode ter a certeza absoluta que estaria a abrir jornais como tendo sido expulso do partido. Então, isto demonstra claramente que há regras, há critérios, há pesos, há medidas que estão aqui, mas eu quero sublinhar que o partido político não pode ser o lugar onde o indivíduo, as aspirações do indivíduo de servir e de fazer coisas vai morrer. Ele percebeu que ele queria dar mais, o partido quer lhe colocar na posição do filho do antigo presidente, do herói, etc. Mas ele quer também ser herói, quer ser parte dessa história. Ele não quer ser um sujeito passivo e o partido se lhe está a negar essa possibilidade. Então ele não tem mais nada, menos do que fazer, senão arrumar as suas malas e se juntar a todos aqueles que acreditam nele, que acreditam que com ele são capazes de criar uma nova utopia que este país precisa. Eu quero acreditar, tenho esperança lá no fundo que o que o Samora Machel nos está a mostrar aqui não é propriamente a essência do que ele quer, mas é o início de um processo de construção de um movimento que nos lembre uma Frelimo que criou ilusões nas pessoas, que fez as pessoas lutarem, acreditarem que é possível servir este país com honra. Eu espero que a gente volte um dia a esta situação. Vejo essa está a abanar a cabeça em sentido negativo. Não, é mesmo o meu comentário sobre a expulsão. E eu penso que aqui discordo completamente da Fátima. E está aqui a essência. E eu penso que quando abordarmos o tema seguinte, que é o artigo do Dr. Tibidade Tungwana, podemos ir mais a fundo. É que os partidos políticos têm regras. Portanto, e essas regras decorrem também e emanam da Constituição. E uma das regras é: um membro não se expulsa simplesmente porque presume-se, porque disse. Portanto, Samora Machel Júnior conhece, domina os estatutos, como todos os membros. Portanto, quando chegam à fase em que tem cartão, assume-se que eles já tiveram, portanto, alguma indução. Sabem o que é que estão a fazer, para onde é que vão, quais são as regras e preceitos. Há dois cenários aqui. Um é, a partir do momento que eu acho que não estou bem aqui, e os próprios estatutos preconizam uma situação muito clara em que eu não posso concorrer com um candidato da minha formação política, eu renuncio à minha situação de candidato. Portanto, eu penso que a comunicação que foi feita, e eu assim percebo, é que, portanto, não há nenhuma correspondência, não há nenhuma indicação de que Samora Machel Júnior tenha renunciado à sua condição de membro. Portanto, ele está a apresentar, sim, uma candidatura independente, mas não é conhecida, portanto, a sua renúncia. Lógico, se alguma medida tiver que ser tomada aqui, é preciso que esta medida também seja tomada com base nestes mesmos documentos normativos. E eu penso que isto é muito claro. Daí que eu digo, esta serenidade é importante. O que eu condenaria seria, por exemplo, esta atitude que a Fátima aqui avança, de que o partido Frelimo reagisse, portanto, por um fato de saber que ele está. Não, não é assim. Mesmo que seja o caso de se expulsar, e há aqui também, o discurso da Fátima, temos exemplos. Não quero citar nomes, há algum, por acaso até desta casa por aqui, vinha para esta casa, eu continuo a vir, e falava, dizia, insultava, portanto, não se comportava como membro do Partido Frelimo. Não se avançou logo com a expulsão. Portanto, seguiram-se os procedimentos que são muito claros. Penso que a expulsão apareceu um ano depois. Lembro até de ver alguns comentários dizer, mas estão a expulsar uma pessoa que já saiu. É assim que tem que ser. Portanto, porque senão esta pessoa, 2, 3, 4 décadas, até pode dizer, não, eu continuo membro, porque ele não renunciou àquela situação. Portanto, eu concordo e acho que esta serenidade impõe-se, mesmo em situações como estas, que são, de fato, algo melindrosas, é preciso olhar e ponderar. Primeiro, olhar o que é que os estatutos dizem e a reflexão que eu aqui sugeria, porque pode ser que não seja uma leitura simples dos estatutos. Há membros, sim, que tiveram uma situação que parecia dúbia, mas ou conformaram-se ou
renunciar. Portanto, estas decisões andam um bocado paralelas e, portanto, os partidos políticos não creio que devam agir de forma emocionada, até porque algumas dinâmicas já não se coadunam com isto. As pessoas não estão numa redoma. As dinâmicas aqui fora impõem que sejam feitas algumas adequações. O Comitê Central, por exemplo, pode ir tomando nota de várias situações e os congressos, quando acontecem de 5 em 5 anos, vão ratificando. Há mudanças até nos estatutos que são feitas para acomodar situações que há 15, 20, 30, 50 anos eram impensáveis no Partido Frelimo. Portanto, a parte que seja um nome com elevado simbolismo e eu penso e acredito que assim seja, porque se não for, eu pessoalmente sentiria muito mal que assim seja. Acho que os partidos políticos todos, e não só a Frelimo, devem observar os procedimentos até mesmo para situações muito drásticas, respeitando acima de tudo a dignidade das pessoas. E como disse, há exemplos de pessoas que são figuras públicas que foram expulsas da Frelimo, mas não foi no momento em que elas mostraram algum desvio, se podemos assim chamar. Não, foi passando por todo o processo de tramitação até se chegar à expulsão, que não é automático, que não é de 1 para 10. Ele tem fases e precisam ser seguidos todos esses passos. Fátima, um minuto só para se posicionar em relação ao que disseste. Temos já que avançar para o artigo. Bom, eu não conheço os procedimentos dentro do próprio partido, portanto não sei quanto tempo é que leva para um processo chegar, portanto, à sua conclusão. Mas o ponto é que os estatutos da Frelimo, que a ESTA conhece melhor do que eu, eles são claros em relação a essa membro, em relação a essa possibilidade de ser de um indivíduo a perder, portanto, a sua qualidade de membro pelo fato dele estar a concorrer. É um fato que ele está a concorrer, está lá, a inscrição da candidatura dele foi feita, ele é concorrente da Frelimo nas autárquicas. E esta situação, à partida, é anormal. Numa situação normal, eu não sei se o procedimento é esperar que ele renuncie, ele pode não renunciar porque ele se sente injustiçado. Eu não quero sair do partido, tomei uma decisão que achei extrema, porque eu passo, o partido me impede e eu vou fazer, mas eu não sinto que eu estou desvinculado da Frelimo. Entretanto, esta ação dele fere com aquilo que são os princípios, os preceitos do próprio partido. Quem é que tem que agir aí? Bom, esta é uma discussão, eu coloquei para reflexão no sentido de se fosse uma Fátima Membir, um Mocipo ou qualquer outro indivíduo numa situação igual, teria de facto a mesma serenidade, etc. O caso de um indivíduo que fala na televisão, etc., é uma coisa. No caso de um outro indivíduo que se candidata indo, portanto, acima daquilo que foi a decisão do partido de escolher um indivíduo à cabeça de lista, ficou insatisfeito e decidiu que vai se juntar a outros e vai concorrer de forma independente. O processo, estou a trazer a reflexão, o processo pertence à própria Frelimo, mas penso que é importante refletir sobre isso, até para percebermos que a própria simbologia do nome, ele diz muito. Ele diz muito, porque eu me lembro da forma pejorativa, como se falava, por exemplo, da própria candidatura do Gilberto Mendes. São uns rebeldinhos, não sei o quê, que acham não sei quantos, mas não vai acontecer nada. Isso falava-se a boca pequena, nós ouvíamos os comentários, mas era o Gilberto Mendes. Hoje é o Samora Machel Júnior. Deixou o partido, portanto, foi se juntar a um outro grupo, vai se candidatar, porque ele tem um programa, ele acredita que tem, o partido não o deixa avançar. Então, é nesse sentido que eu trago, mas penso que, em termos de procedimentos, é um assunto muito interno da Frelimo, mas que vale a pena, porque até tem a ver também com questões de democracia, questões de clareza em termos dos próprios instrumentos e igualdade no tratamento. Essa também quer reagir ao ponto? Não, eu penso que se estivermos a dizer, ou se estivermos a pôr em perspectiva a comunicação do Partido Frelimo e a serenidade que acompanha, eu penso que vou manter mesmo a minha posição. Como disse e repito, os membros, com ou sem simbolismo. Neste caso, vamos olhar para uma situação concreta, que é o que a Fátima está a tentar sugerir, que ela apresentou uma candidatura, sim, e o artigo também que condena esta situação está claro. Mas o que a Fátima, por exemplo, tenta minimizar, também tem lá. Os estatutos também dizem quais são os deveres, direitos e deveres de um militante, não é? Também estão lá, estão claros. Portanto, e os artigos nunca me pareceu que devessem ser olhados como com primazia em relação ao outro. Pelo contrário, eles são
portanto, usados para interpretar situações concretas. Se vai penalizar, portanto, ou se há alguma infração, ela tem que, portanto, encontrar coro em determinado contexto específico e tem que estar lá escrito. Aliás, é isto que estamos a dizer dos processos também. Não é porque pareceu ou porque foi atribuído. Está lá, quais são os deveres de um membro, o que é que ele tem que fazer, como é que tem que se comportar, isso está lá claro. Então, não há uns mais importantes que os outros. No caso de Samora Machel Júnior, sim, é um muito concreto e isto tinha que ser antecedido de eventual renúncia. É o que portanto, eu percebi desta comunicação, que ele não fez. Portanto, o que eu percebi, que o porta-voz disse, foi exatamente isso, confirmar que não recebeu esta renúncia, que, portanto, ainda não tinha o que dizer. Outro pronunciamento, para mim, sim, não estaria no âmbito da serenidade que nós estamos aqui a aplaudir. Muito bem, vamos avançar para o artigo Teodato Unguane, publicado ontem no jornal O País, até porque, de alguma forma, nos comentários que foram feitos, passamos por lá. No fundo, percebe-se que é uma contribuição que Teodato Unguane dá para este debate sobre a liberdade e a democracia dentro dos partidos políticos. Essencialmente faz uma interpretação da Constituição da República e da lei dos partidos políticos. Chama a atenção de que é um equívoco o entendimento de que as questões internas suscitadas dentro do partido são estritamente as questões internas. Eu selecionei aqui um parágrafo importante em que Teodato Unguane escreve o seguinte: nos desenvolvimentos que nos é dado observar, tantos casos de evidente paraquedismo, como naqueles chamados de democracia a dedo, como naqueles em que candidaturas foram afastadas de forma menos clara ou de forma não explicada, todos eles podiam dar lugar a impugnações junto ao Conselho Constitucional. Portanto, há vários caminhos e a democracia dentro dos partidos não terminam lá. Insatisfeito pelos problemas verificados no processo, qualquer candidato pode recorrer às instituições fora do partido para repor aquilo que entende ser o seu direito. É exatamente isso que eu queria aqui dizer. Pode ficar claro que é claro que Samora Machel Júnior tem uma candidatura independente, como também é claro que essa candidatura, portanto, Samora Machel Júnior vai concorrer, tanto com o cabeça de lista da Frelimo, mas ele pode trazer subsídios e evidências muito bem claras e provar que, efetivamente, a posição ocupada por Enéas Gomes é por direito dele. Portanto, quando é assim, se ele conseguir fazer, não fica aprovada, portanto, a sua luta, o que chamaríamos, com o Partido Frelimo. Pelo contrário, seria, portanto, lutar para não ver cerceado um direito seu. Portanto, este direito de eleger, ser eleito, está preconizado na Constituição e os partidos políticos portanto, dão este alento. É nesse sentido que eu diria, e volto aqui a repetir, os estatutos estão claros. A condição em que um membro, por exemplo, concorre com uma lista também estão claros. Que ele, em princípio, tinha que renunciar a esta situação para poder, portanto, ser concorrente. Não se pode, ou não é de esperar que um partido abra, portanto, a possibilidade dos seus membros não participarem ativamente na escolha dos seus candidatos para poderem defrontá-lo. Isto não se abre. Mas assume-se que este processo de escolha dos cabeças de listas seja o mais isento e transparente possível. Portanto, seja um processo em que não se encontrem lisuras, que não se encontrem máculas. Se este processo tiver ocorrido assim e todas as partes estiverem satisfeitas, e mesmo assim, porque em todos os processos em que há mais do que um candidato e a posição a assumir é uma, portanto, é suposto que as outras 7 candidaturas são reprovadas. Se mesmo tendo sido reprovado e estar claro que foram seguidos minuciosa e de forma meticulosa todos os passos, eu me coloco na posição de oponente, há claramente oportunidade ou direito desta formação política, portanto, acionar aquilo que são os seus estatutos. Portanto, esta é uma discussão, é uma reflexão que eu diria sim, e é uma faca de 2 gumes, porque sim, hoje temos uma situação como esta. Daqui a 5, 10, 15 anos, teremos garantia de que os processos nos partidos políticos vão poder, ou vão continuar 100% aglutinadores, porque desde que exista uma pessoa que não está satisfeita, esta pessoa saia, sim,
quanto maior for o peso ou o simbolismo deste nome, também maior é a probabilidade de criar dano, de fazer moça. Portanto, é uma discussão que eu penso que os partidos precisam de ter. E os seus membros também. Porque se este processo de seleção for encarado como eu vou e tenho 100% de certeza de que vou ganhar e não encontrar, portanto, não encontrar aquilo que seria o conforto e conformação, porque a menos que seja unanimidade, porque quando não for, insisto, há outras, portanto, correntes, há outras candidaturas que também carregam essa certeza. Como é que ficaria? Portanto, há aqui necessidade também de existir boa-fé. Boa-fé, portanto, por parte de quem organiza os processos, que são os partidos políticos, e boa-fé também por parte dos concorrentes ou dos membros dos partidos políticos cumulativamente concorrentes, portanto, às posições que estiverem em posição nessa altura. É aí que eu digo, é uma reflexão que se impõe. Provavelmente teremos aqui estatutos melhorados, com novas formas de ser e de tratar estes aspectos, se perceber que é uma tendência que merece, ou ainda mais fechados, se achar que não, isto não justifica ou não merece tanto. Mas creio eu que são 5 anos até o próximo Congresso, que vai, portanto, adotar os estatutos, ou aquilo que acharmos que se pode alterar. Esta reflexão urge, porque caso contrário, não vai haver processos com tranquilidade. Repito, não é possível 100% de tranquilidade, até porque são várias pessoas com várias pretensões, com suas expectativas. Mas é preciso ir afunilando para que essas pretensões encontrem, portanto, sejam acomodadas naquilo que está escrito, que no final do processo as pessoas percebam e estejam tranquilas sobre por que passei e por que não passei. Fátima, o artigo do Teodato Ngwane, sobretudo essa chamada de atenção em relação às liberdades e à democracia dentro dos partidos políticos. Eu penso que é um contributo bastante valiosíssimo para esta discussão que estamos a ter política e de democracia dentro dos partidos políticos e à volta dos processos de indicação de candidatos. Voltaremos a ter situação semelhante no próximo ano para as eleições, portanto, dos governadores provinciais, dos membros da Assembleia da República, incluindo até para os candidatos a presidente da República pelos diferentes grupos. Eu penso que é um contributo que ele tem a vantagem de ter sido escrito por alguém que conhece, portanto, o setor da justiça, a questão da legislação, que conhece muito bem as nuances institucionais do nosso país, e ele nos traz aqui um contributo importantíssimo. O Conselho Constitucional é um ator muito importante e útil não só para a sociedade civil ter acesso à justiça, mas também para os próprios partidos políticos respeitarem aquilo que é a própria Constituição da República. Ele cita muito bem o artigo 74, que materializa o artigo 73 da Constituição da República, porque é através dos partidos políticos que os cidadãos moçambicanos exercem o poder político, escolhendo essas mesmas pessoas. Então, é importante que haja transparência no processo como estas pessoas são selecionadas. O ponto aqui é: o que leva uma Fátima insatisfeita num processo interno dentro de um partido a decidir que não está satisfeita ali dentro e, ao invés de discutir o assunto ali dentro, sair ao Conselho Constitucional? Eu penso que, apesar de haver esta arquitetura institucional importantíssima, há um problema que, a partida, mata essa possibilidade de recurso exterior. A questão da disciplina partidária. Não há razão porque estamos o tempo todo a chamar a razão sempre esta disciplina partidária, No final do dia, as pessoas têm que se conformar com as normas, até porque os próprios estatutos que estas pessoas aderiram dos partidos são claros em relação a isso. Portanto, é muito complicado ou difícil para as pessoas questionarem, vão reclamar, fazer uns burburinhos aí nos corredores, etc. Vão ficar insatisfeitos, zangados até ao próximo processo, depois vão ser enganadozinhos com os docezinhos e a situação se resolve. Então, eu acho que os partidos políticos são um pouco o reflexo da democracia do país no geral. Aquilo que nós fazemos, escondemos, sentamos por cima dentro dos nossos partidos, é aquilo que nós escondemos e sentamos por cima dentro
do próprio Estado quando estamos a gerir o aparelho do Estado. E isso não se aplica só ao partido no poder, no caso em concreto da Frelimo, que governa, mas também ao nível das autarquias que são governadas por partidos da oposição. Temos situações iguais. Então eu penso que é preciso repensar a política em Moçambique. Que atores políticos nós queremos? Que tipo de política nós queremos fazer? É possível fazer uma política com uma outra roupagem, virada de facto para servir? E um virado para servir pressupõe que durante os processos governativos, temos agora eleições, vamos ter mais 5 anos. Ao longo desses 5 anos, o que é que nós estamos a fazer, partidos políticos? Estamos sentados a tomar cafés, a fazer barulhinho aqui, barulhinho ali, para não sermos esquecidos. Mas já há um processo de construção de lideranças que leva tempo. E os 5 anos são suficientes para construirmos um processo democrático, de reconhecermos que a ESITA vai ser a pessoa que em 2019 vai ascender, dentro de um processo claro, transparente, ao nível do próprio partido. Então eu acho que aqui é preciso refletir. A reflexão que nós estamos a ter sobre o país tem que começar dentro dos próprios partidos políticos. O que é que nos move aos partidos políticos? Democracia, está claríssimo que não há democracia. O que é preciso fazer para que os partidos políticos sejam um lugar por excelência de exercício da democracia, que depois dali nós já sabemos enquadrar isso no exercício das nossas funções públicas. Então eu acho que aqui há ainda espaço para uma discussão muito profunda sobre a questão da democracia e o papel dos partidos políticos. Muito bem, o nosso programa termina por aqui. Vou agradecer desde já a vossa presença. Sitaskauk Fátima Membir ficou para discutir o polêmico decreto 40/2018 sobre o agravamento de taxas em relação à comunicação social. Prometemos que este será o primeiro tema do próximo programa, se eventualmente não houver um outro tema que se sobreponha a este. Caro telespectador que nos acompanhou, a Opinião Feminina fica por aqui. Até a próxima quinta-feira.